nosso PrismaCast, um ambiente de aprendizado, inovações e tendências, onde exploramos e exaltamos o conhecimento para um aprendizado constante. Título de hoje: Futuro Impacto das Redes de Comunicação. Que estamos com mais um convidado incrível, um professor e pesquisador da área de Engenharia Elétrica, graduado em Engenharia Industrial Elétrica, opção Produção, na FEI, em 1974, em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, a FEA-USP, em 1984, e mestrado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a POLIA-USP, em 1985. Doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, em 1994, e trabalhou 11 anos no Departamento de Planejamento e de Engenharia de Telecomunicações de São Paulo, a Telesp. Atuou na fundação no CPQD, atuou na atuação no CPQD, né, por 21 anos, sendo 11 anos no desenvolvimento do projeto de sistema de telefonia fixa digital, Trópico RA, e 10 anos como consultor em redes de telecomunicações. Edson Luiz Ursini. É alegria e honra tê-lo aqui com a gente, professor. Tudo bem? Como o professor está? Tudo bem? Bom, boa tarde, então, Tiago. Boa tarde. Eu agradeço o convite, né? É sempre uma oportunidade a gente conversar com as pessoas, né? E muitas vezes as pessoas não sabem, né? Não conhecem os professores e mesmo a própria universidade, né? Onde existem cursos que dão várias possibilidades para os alunos e muitas vezes os alunos os consideram como se fossem bichos papões ou qualquer coisa assim. Sim, essa aqui é uma oportunidade de a gente fazer isso, conversar e dialogar sobre conhecimento, trazendo aqui histórias inspiradoras, histórias gigantescas aqui de aprendizado, de inovações, de pesquisas. Esse nosso primeiro bloco, a gente vai falar da história, graduação, mestrado e doutorado do professor. O professor Ursini é um profissional com uma trajetória notável e graduado em Engenharia Industrial Elétrica e Administração de Empresas na FEI e na FEA da USP. Qual a cidade que o professor nasceu? Estava até comentando aqui no início com ele. Qual foi a cidade? Foi em Jaú, no interior do estado, né, bem no centro do estado. Mas logo cedo nós fomos, meu pai se mudou para São Paulo, nós fomos para São Paulo. E aí eu fiz todo o meu estudo em São Paulo, até que eu entrei na Telesp. E logo que eu entrei na Telesp, já surgiu a vontade de vir trabalhar no centro de pesquisa, né, da Telebrás. E surgiu essa oportunidade. Ainda antes da Telesp, um pouquinho antes da Telesp, eu cheguei a trabalhar por não muito tempo na Ericsson do Brasil. Na Ericsson. Essas são questões interessantíssimas dentro da carreira profissional do professor. Nosso segundo bloco, a gente vai falar especificadamente da carreira. Eu separei 3 partes de perguntas em relação a empresas que o professor trabalhou. E 3 perguntas também em relação à pesquisa do professor. São 3 pesquisas que eu vi. Aí no segundo bloco a gente vai conseguir falar com profundidade disso. Como foi para o professor a primeira graduação? Porque a engenharia elétrica foi a primeira escolha, o professor queria outra coisa, ou o professor teve a decisão dos pais? Na verdade, a minha inspiração era um primo, né, que era formado em engenheiro mecânico, se deu muito bem, era a minha inspiração, mas eu notei que, do ponto de vista de engenharia mecânica, hoje eu não teria esse problema, mas a parte de desenho, fazer desenhos, eu não tinha muita facilidade. Eu entendo bem, professor. E aí eu resolvi ir para engenharia elétrica. E na época, engenheiro elétrico, as indústrias, elas falavam assim, tem necessidade, o sistema não era bem estruturado, necessitava muito disso. Até hoje precisa, né, de engenheiro elétrico. A gente precisa de entender as energias para poder englobar diretamente na sociedade de uma forma que fique estruturado para a quantidade de pessoas que a gente tem no planeta, né? Engenheiros elétricos são necessários. É um curso... Eletricistas. O objetivo de realizar engenharia elétrica e depois administração de empresas foi pensado já para ir para a indústria? A ideia é que a maioria dos colegas, na época, já estavam fazendo o curso de administração de empresas, porque eles viam que abria-se horizontes, né, ao fazer o curso de engenharia de administração de empresa, pelo fato de que havia algumas limitações
no trabalho essencialmente técnico, né? Então, eu preferia o trabalho técnico, mas eu vi que, como era esse o caminho, eu gostava dessa parte gerencial também. Justo. E aí, como eu trabalhava em período integral, eu resolvi prestar o vestibular para fazer um curso noturno. Nossa. Aí eu fiz o curso na FEA, na época, era um curso noturno. Um curso no professor. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, o curso o curso parece que não existe mais a divisão diurno noturno, naquela época havia. Inclusive, o vestibular noturno era muito mais concorrido que o diurno. Porque o pessoal queria trabalhar na parte da né? manhã para conseguir pagar as contas, fazer as correrias do dia a dia. Principalmente os jovens na época. Né? Justo, justo. Eu lembro que quando eu estava prestando vestibular, antes da minha mãe, ela falou assim, experimenta um pouco de cursos profissionalizantes. Aí tinha vários cursos no Senai próximo de casa. E aí eu até comentei isso no nosso último podcast com o professor Galé, que eu experimentei um pouco de tudo, sabe? Eu fiz curso de administração, fiz curso de contabilidade, fiz curso dentro do Senai, disponibilizava isso pra gente. E aí, quando eu fiz o curso técnico de redes, aí eu gostei. Aí eu fiquei. Aí eu vi o potencial de grandiosidade que tinha o curso em si, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu quero algo parecido com isso. Tanto que deu o upgrade para Telecom, que é o curso que faço hoje. Que está bem relacionado, né? Que está relacionado hoje em dia, com o curso está muito interligado. Eu fiquei feliz, assim, eu estou muito feliz no curso que eu escolhi. O Telecomunicações é um braço gigantesco de possibilidades do mercado, de IoT, de antenas, de coisas que a gente pode englobar dentro do mercado. E agora a indústria 4.0, por exemplo. Sim, total, professor. E também você veja, com o 6G, por exemplo, o pessoal promete agora, o que eles chamam, né, a imersão, né? Ou seja, a pessoa praticamente vai com realidade virtual, realidade aumentada. Sim. Dentro desse pano de fundo de possibilidades, o que estava acontecendo em 1974, que foi quando o professor estava fazendo a primeira graduação. Eu terminei a graduação. Terminou a graduação em 74. O que estava acontecendo, o pano de fundo tinha a eleição do Ernesto Geisel, né? Crise do petróleo aqui no Brasil, a abertura política, né, que estava passando por um período intenso aqui político no Brasil. Não havia eleição direta. Não havia. A economia da década de 1970 foi marcada por altos níveis de inflação e crescimento econômico lento, que foi sendo sentido até 1974, né? Dentro da cultura e da arte, estava sendo lançado o álbum dos Secos e Molhados, esse é o pano de fundo que está acontecendo. Dentro do esporte, o Brasil conquistou seu 5º título na Copa Mundial de Futebol, realizado na Alemanha Ocidental, né? Foi a primeira vez que o Brasil ganhou a Copa fora do país. Não, mas o 5º título já foi em 2002, né? Perdão. Em 1970 foi o 3º título. 1974? Não, 74 não foi campeão o Brasil. O Brasil foi tricampeão em 1970. Graças a Deus, o professor corrigindo aqui ao vivo. Não, tá certo. É histórica, né? Historicamente. Tem que colocar aqui os pingos nos is corretamente. O professor com maestria que já está colocando para a gente. E dentro do contexto de telefonia, na rede telefônica, em 1974, a rede de comunicação telefônica ainda era principalmente analógica e baseada em sistema de computação manual e eletromecânica, como os telefones conectados principalmente por linhas fixas, e avanços significativos em tecnologia digital e comunicações móveis ainda estavam por vir. Isso era o que estava acontecendo dentro de telefonia em 1974, mais ou menos. Era sistemas analógicos e computação manual e eletromecânica. Como era o semestre do professor? O professor era muito puxado, a grade curricular, quando você terminou, em 1974? Na verdade, o que a gente fazia, todo semestre, a gente tinha a maior boa vontade, né, de estudar todas as disciplinas. Justo. Mas depois, dependendo dos resultados, né, aquelas disciplinas em que você ia melhor, você era obrigado, né, você tinha que ter uma certa estratégia. E o professor já pegou alguma dependência em matéria? Cheguei a pegar dependência no primeiro ano. De qual matéria? De física. Nossa, física, professor. Foi no primeiro ano. Depois eu não tinha engrenado ainda
Entendo. Eu peguei em física e cálculo, porque eu não tinha a vivência de entender. Eu fiz 2 anos de cursinho, mas quando eu cheguei aqui foi um baque de informações totalmente diferente. Física e cálculo era junto, mas aí eu, como física precisava entender cálculo, e eu não estava com uma base muito sólida em cálculo, aí eu não consegui passar nos dois. Mas recuperei depois, me esforcei, passei, e hoje entendo a potencialidade de quão estruturado é essa base que é necessária de cálculo e física. Né? Qual a matéria que o professor mais se interessava? Eu sempre, na verdade, até no vestibular, porque eu não fiz cursinho. Na época, meu pai até disse que não tinha condições de pagar o cursinho. Justo. Então, eu prestei vestibular, né? E eu passei, naquela época muito difícil, né? Passar. E eu sempre tive facilidade na parte de matemática, de cálculo. Justo. Abstrações, assim, eu tive facilidade. Mas a minha base não era muito firme quando eu entrei. A minha foi igual, porque eu tive que fazer o curso porque eu não tinha base. Na minha escola, eu estudei sempre escola pública. E aí eu pedi de presente de aniversário para minha mãe, eu lembro. Eu falei para ela, mãe, eu quero esse meu presente, eu quero estudar. Aí ela falou assim, não, você vai estudar. E aí eu ia pro cursinho, ganhei bolsa no cursinho também, para conseguir conciliar, para ajudar também nas despesas, porque era alto o custo, né? Mas consegui bolsa e isso ajudou muito. E fui fazendo, e depois de 2 anos eu consegui entrar na faculdade, prestei o vestibular e passei aqui na Unicamp. Foi uma felicidade imensa. E, professor, o professor prestou vestibular só uma vez ou foi 2 vezes? Não, eu prestei só uma vez. Só uma vez? Aí eu não tinha feito cursinho e prestei uma vez. Então, e depois eu prestei no curso de administração. Inclusive, na época, o pessoal, a gente já tinha me formado, né? Mas todos os meus colegas estavam fazendo, mas estavam fazendo cursos pagos, né? Então, de especialização, né? Então, eu falei, não, eu não quero pagar, agora eu quero... E aí eu fiz o vestibular, e aí era um vestibular bastante difícil. Mas eu, com a base que eu já tinha, né? Foram 2, então. Mas dois cursos superiores. Sim. E qual foi o tema do TCC do professor? Ele finalizou em 1974. O tema do meu TCC, na verdade, eles não chamavam de TCC, era o trabalho de conclusão, de final de curso, uma coisa assim, né? E foi justamente sobre a energia das pilhas elétricas, acúmulo de bateria, mas eu já fiz um relacionamento do consumo de energia, por exemplo, para pilhas, para carregadores, e levando em conta os custos. Já fiz um pouco nessa parte também de custos e minimização de custos, essas coisas. Tentar reduzir ali a quantidade de dinheiro que é investido, mas um dinheiro alto. Né? Em relação ao TCC na FEA, na USP, o TCC foi em relação a isso também? Não, o TCC lá foi relacionado a uma questão de inflação. Então, a gente tentou fazer um modelo matemático que considerava custos relacionados com a inflação. Foi um pouco mais matemático. Hoje, os interesses do professor se fundamentam em simulação de eventos discretos, redes de dados, telecomunicações, avaliação de desempenho de teletráfego, né? Gestão de processamento e armazenação de informação. Então, armazenamento da informação. Ah, tá, ok. Isso. São 50 anos desde a primeira graduação, dentro desses anos, né, com o professor. No final do ano. No final desse ano vai ser 50 anos. Completará 50 anos. Eu estava vendo o lápis do professor. Gente, eu não tinha completado 23 ainda, quando eu já tinha passado em tudo. O professor entrou com 23 na faculdade. Eu comecei o curso com 18, né? Com 18 anos. Mas antes do final do ano, eu já estava formado, passado em tudo, não tinha 23 ainda. Que incrível, gente. Assim, é muito incrível. É uma honra entrevistar o professor. O professor vai fazer 50 anos desde a primeira graduação, no final desse ano. E eu estava analisando isso quando eu estava vendo o lápis do professor. Eu falei assim, é incrível, assim, é um motivo de honra para a gente ter aqui o professor como convidado. E ver que o professor passou por transições enormemente grandes dentro desse processo
de tecnologia e de adentrando dentro das informações de pesquisa e desenvolvendo coisas dentro da área do professor, mais dentro da área de telefonia e da base de dados. E como o professor enxerga, dentro desse processo todo, você viu que foi rápido ou foi lento essas mudanças de tecnologia? O professor sentiu isso? Você estava vendo a tecnologia mudando, mas você estava ali colocando novas pesquisas também. Eu creio que esse processo foi até aumentando. Acho que com o tempo se tornou até mais dinâmico. Mas o que eu também notei é que muitas vezes a tecnologia muda, mas alguns princípios, alguns conceitos são conceitos às vezes de 100 anos atrás. Iguais, né? Então, por isso que é importante. Eu acho que você tendo os princípios e os conceitos bem enraizados, você consegue se adaptar às novas tecnologias. Muitas vezes tem uma roupagem nova. Né? Justo. E em relação ao mestrado, né? A defesa de mestrado do professor, todos esses pensamentos que a gente falou até agora, foi em relação ao TCC dentro da engenharia elétrica e dentro da administração. E agora, em relação ao mestrado, o professor defendeu o mestrado com o título de Cálculo de Capacidade de Processamento de Chamadas do Processamento Central de uma Central Telefônica a controle por programa de armazenamento com filosofia de processamento centralizado. Isso foi em 1985. Como funcionava esse método? Porque é o seguinte, na verdade, o meu objetivo não era a vida acadêmica naquela época, né? O meu objetivo era uma vida mais sólida, né, na indústria. Mas aí alguns colegas que quiseram fazer o mestrado, na época, nós acabamos estudando juntos, né? Na época da Telesp. E alguns deles resolveram não prestar, porque lá havia o vestibulinho, né? Tipo, que eles chamavam exame de capacitação, né? Não sei se existe ainda hoje. E aí eu fui prestar, acabei sendo aprovado e seguiu em frente. Segui em frente. Aí eu gostei da estrutura da época, do meu orientador da época. Tudo. Justo. E quando você estava realizando o mestrado, o professor já estava efetivo na indústria? Já estava efetivado? Eu estava na época, Qual foi eu fiquei pouco tempo na Edson, né? Então, a primeira pergunta, qual foi o primeiro estágio? Então, eu já tinha acabado de sair da Edson. Aí eu fui para a Telesp. Quando eu comecei o mestrado, eu já estava na Telesp. Justo. Aí continuou na Telesp? Continuei na Telesp mais alguns anos e até aparecer a possibilidade de vir para o CPQD. Além disso, até no ano que eu vim para o CPQD, naquela época o pessoal tinha muita gente que estava querendo fazer concurso para agente fiscal de rendas, tudo, né? Isso foi em 1986. Aí eu fiz o concurso, fui aprovado, concurso para agente fiscal de rendas, no estado de São Paulo, um concurso assim, muito concorrido, né? E eu fui aprovado, mas eu fiquei um mês durante o período de férias lá. Mas eu não me adaptei, porque tinha que ficar aplicando multas para conferir nota fiscal, coisas muito burocráticas. Justo. Aí o meu gerente concordou em que eu viesse para o centro de pesquisa do CPQD, porque eu falei, eu vou desistir lá. O pano de fundo que estava acontecendo em 1985, que era essa época que o professor tinha feito o mestrado, né? E estava também já trabalhando, fez inicialmente na Ericsson e depois foi para Telesp. Na época era Telesp, né? Hoje é Vivo, né? Hoje passou foi Telefônica e hoje é Vivo. O que estava acontecendo era que ainda estava tendo a transição, né, de analógico digital, e a rede de telefonia que estava acontecendo era sistema analógico, continuava sistema analógico. A gente está meio que fazendo um panorama, sabe? Em 1974 ainda era só analógico. Aí, agora, período de transição, ainda estava analógico e tinha algumas coisas já sobre o digital. Já estava sendo englobado, que era a comutação digital versus a comutação manual. As redes fixas e móveis estavam começando a surgir, né? E, por último, a gente tem o doutorado do professor, né? Na verdade, o controle por programa armazenado no Brasil foi só da década de 1980, nessa época mais ou menos começou. A Central Divina Mariana,
mas não eram centrais digitais, eram centrais analógicas. Eram centrais analógicas. Mas foi nessa época de 1980 que começaram as centrais por controle por programa armazenado. Inclusive, meus professores, na época da administração, eles criticavam muito, porque o Brasil estava comprando sistema analógico, mas o mundo inteiro já estava desenvolvendo digital naquela época. Né? Aí estava. E aí o analógico ficou muito pouco tempo, né? Aí logo já passou para o digital. E aí já estavam englobando ali o digital, porque já estava necessário, já estava sendo uma demanda alta. Né? Já estava no mundo inteiro, né? E nós ainda. E por último foi o doutorado aqui na Unicamp, né? A defesa do doutorado do professor foi algoritmos de previsão utilizando modelos de estado, né? Aplicações em teletráfego. O que é o teletráfego? Tá. Na verdade, teletráfego é porque a gente fala tráfego, né? Quando você fala tráfego, normalmente o pessoal fala em tráfego urbano, né? Movimento de carros, caminhões, etc. Mas o tráfego, num contexto amplo, é o tráfego urbano ou o tráfego de comunicações. E para diferenciar do tráfego de telecomunicações, o pessoal costuma chamar de teletráfego. Porque é o tráfego das centrais telefônicas, engloba tudo, né? Telefonia móvel, fixa, satélite, enfim. Perfeito. E o professor, nessa época, já estava dando alguma aula, conciliando trabalho? E esse trabalho, porque nós começamos um trabalho junto com a Telesp. Eu já conhecia o pessoal da Telesp, eles tiveram interesse em fazer um trabalho junto com a gente, o CPQD. Então, tinha alguns colegas da Telesp que vinham e a gente começou a fazer. Aí a gente começou a ver que o trabalho, a gente publicou artigos, né, sobre essa parte de previsão de tráfego. Então, isso fez com que despertou a minha vontade, então, de fazer o doutorado. Perfeito. E o doutorado foi nessa parte de algoritmos de previsão de tráfego. Algoritmos de previsão de tráfego. Isso foi implementado lá na Telesp? Não, a gente usou os dados da Telesp. Porque nós tínhamos muitos dados, né? Algumas coisas nós fizemos junto com a Telesp. E depois nós colocamos toda aquela roupagem, né? Toda a parte acadêmica, né? Que foi feita com o Unicamp. Perfeito. E desde 2005, então, o professor tem sido aqui trabalhando com a Unicamp, né? E atua como cargo de professor associado desde 2005, certo? Eu comecei como professor assistente, como todo mundo, né? Em 2018, eu comecei, mas na verdade é o seguinte, quando eu comecei foi no CESET. No CESET. No CESET, que eu prestei o processo seletivo. Aí eu passei no CESET em 2004, mas eu comecei em 2005. Só que em 2009 se tornou faculdade. Aí tive que fazer era um concurso, né, para passar para professor. Aí em 2011, acho que foi 10 ou 11, eu passei para professor assistente, que é o primeiro nível, né? E em 2018 que eu passei para professor associado, que aí você tem que fazer o concurso, né, o concurso para livre docente. Eu fiz em 2018. Aí em 2018 o professor assumiu como professor. Como associado. Quer dizer, na verdade, primeiro você tem que passar no concurso, né, de livre docente, e depois você pleiteia, né? E hoje eu sou associado 2, né? A cada 3 anos é possível você progredir. Bom, a gente viu aqui muitas histórias, né, dentro do processamento, desde o início da graduação até o doutorado do professor. E para ir finalizando esse bloco, eu queria montar uma pergunta aqui, porque o professor vivenciou um sistema de comunicação e viu o sistema de comunicação se moldando. Né? Em 1974 era analógico, eletromecânicas. Em 1984, ainda era analógico, mas já a controle por programa armazenado. Em 1994 a 2005, né, o período de transição, que até hoje está. Aí começou a comunicação móvel, começou a ficar, a enfatizar, né? E inclusive, nós fizemos um artigo lá no CPQD, em 1993. E aí eu me lembro que uma colega nossa, né, falaram assim, olha, envie pela internet. A gente não sabia o que era a internet. Em 1993. 93. Quer dizer, você vê, né, que são mais de 30 anos.
Aí, aí eu fui ver, nós fomos ver o que era, é que os centros de pesquisa, né, e as universidades já eram interligadas pela internet. Mas o povão, assim, não tinha nenhuma ideia do que era. Do que era a internet naquela época. E aí, moldando, né, esse pensamento, em 94, 74, 84, 2005, e atualmente, né, que a maioria das redes de telefonia de todo mundo é baseada em tecnologias digitais. Como é para o professor ter vivenciado essa transformação? De 74, se previa o sistema de comunicação como é hoje? Olha, a gente via que estava tudo caminhando para uma automatização, né? Isso a gente dava para você perceber. Agora, toda essa dinâmica, né? Eu acho que não era tão previsível, né? Eu acho que é a forma como essa dinâmica veio, e eu acho que deixou algumas lacunas, né? Principalmente, eu creio, talvez na parte humana. Totalmente. Eu creio que aí nós estamos em dívida. Nós, eu estou dizendo a sociedade de maneira geral. Justo. Em sumo, embora a transição para as redes de telefonia completamente digitais tenha sido amplamente concluída, né, em muitas partes do mundo ainda pode haver a necessidade de ter tecnologias analógicas, né, porque dependendo do desenvolvimento de cada área, ainda pode ser que tenha só a tecnologia analógica em alguma área. Ou na verdade, o sistema legado sempre é bem-vindo, né? O exemplo que eu dou, né, no curso de redes é o GSM 2.5. Então, o GSM, né, que é considerado a segunda geração móvel, né, o 2.5, ele já tinha pequenos pacotes digitais. E até hoje, se você vai no posto de gasolina, por exemplo, você usa fazer aquele pagamento com celular, né, ou você faz aquele na maquininha, você está usando o GPRS que é 2.5. Então, você não precisa mais do que isso, nesse caso. Então, o sistema legado é muito... O que é útil, continua. Justo. Não se deve descartar nada. Isso é legal. Porque a tecnologia ainda continua ali, a gente precisa... E também muita coisa que ainda é muito útil e funciona bem. Justo. A gente falou aqui sobre a história, a graduação, o mestrado, o doutorado de professor. A gente fecha esse primeiro bloco e a gente vai para o nosso segundo bloco, que é a carreira profissional, pesquisa e contribuições para telecomunicações. Eu separei 3 áreas que o professor trabalhou, né? Que o professor foi citando, e 3 pesquisas que o professor, que tem no currículo Lattes também do professor. Tá. Então, da Ericsson, a gente tem, inicialmente, a gente tem a Ericsson, né? Que foi aqui no Brasil, que foi o primeiro que o professor citou. E como foi? O professor trabalhava na área de marketing? O que estava sendo desenvolvido? Na verdade, então, até lá na Ericsson, eu comecei a gostar dessa parte de tráfego, né? Porque o nosso departamento era projetos e vendas. Então, para fazer o projeto, né, você tinha que ter esse conhecimento, pelo menos um mínimo conhecimento de tráfego. Justo. E lá a gente tinha bastante acesso ao centro de treinamento da Ericsson, né, em São Paulo. Mas era uma vaga de marketing? Não, chamava departamento, era de marketing. Mas a nossa seção chamava-se projetos e vendas. Ah, perfeito. E o professor gostava de lá? O ambiente era muito bom. Justo. Era muito interessante, era muito bom, inclusive o pessoal recém-formado, tudo, né? Mas me interessava, do ponto de vista técnico e tecnológico, né, uma evolução maior. Por isso que eu pretendi sair, fui para a Telesp, e logo que eu pude, aí em seguida, PQD. Foi a Telesp, né? Foi de 76 até 87. Que era planejamento de computação regional e engenharia de computação regional, né? Primeiro eu trabalhei no planejamento, né? De computação regional. E também tinha alguns estudos de tráfego, de matriz de tráfego, essas coisas, né? Eu ia perguntar, o que era essa comutação regional? Era aquela série? Comutação regional é porque eram separadas em áreas geográficas. Né? Então, chegava até o ABC, até a região do ABC, né? Então, é isso que eles chamavam regional, porque na época era Telesp, né? Eles tinham
a CTB tinha acabado há pouco tempo, né? E criaram-se, né, as empresas regionais. Uma delas foi a Telesp, talvez até a maior, acho que a maior delas. Aí, depois da Telesp, o professor foi para o CPQD, que foi de 87 até 2008. Isso. Então, o CPQD foi muito interessante a experiência, porque eu peguei a fase antes da privatização, mais ou menos 10 anos, e 10 anos depois da privatização. Então, foi bem interessante, porque antes da privatização o pessoal era muito mais sonhador, né? E até era mais... A gente gostava até mais nessa época. Mas depois que privatizou, na verdade, não é o fato de ser público ou ser privado, né? O problema é que era público, mas eu sentia que havia, às vezes, um problema de gerenciamento, por exemplo, cumprimento de metas. Que na época, como a gente era muito sonhador, né? O pessoal descobria qualquer nova tecnologia, já parava ou não concluía, né? Depois que privatizou, aí você não tinha jeito, porque você tinha um cronograma, né? Se você não cumprisse, você podia até... Vários colegas foram demitidos e tudo. Isso é interessante, né, professor? Então, na verdade, esse cumprimento de meta, esse gerenciamento, se fosse unido com a parte anterior, do pessoal mais sonhador, digamos, né? Eu acho que aí seria o ideal. Justo. E assim, o treinamento ministrado, que o professor fazia dentro do CPQD, isso já foi em 2002. O senhor fazia treinamento lá dentro? No CPQD? Isso. Não, no CPQD nós fizemos vários treinamentos, né? Mas foram... Eu, por exemplo, eu ministrei cursos, né, de teletráfego. Não sei se é isso que você está se referindo. Né? Treinamentos ministrados, gerência de solução de redes fixas. Não, esses treinamentos ministrados foi que a gente ministrou na parte de tráfego. Eu, por exemplo, ministrei curso para TIM, no Paraná, de teletráfego. Né? Eu ministrei curso na época chamava-se a Mericel, né? Que era uma celular de Brasília. Justo. Então, atuou na fundação do CPQD por 21 anos, sendo 11 anos no desenvolvimento do projeto de sistema de telefonia fixa digital, para o PRA, e 10 anos como consultor em rede de telecomunicações, tendo deduzido a equação fundamental para a tarifação, que converteu pulsos em minutos, incluindo sua variância por meio de método de Monte Carlo. Simulação de Monte Carlo, nós fizemos... O que é esse método? Não, é o seguinte, quando você não tem muitos dados, né, mas você tem vários condicionantes, né, você consegue fazer testes usando esse método de Monte Carlo para você checar se a dedução que você fez, por exemplo, tá coerente, né? Então, por exemplo, você chegar nessa fórmula, nós chegamos na fórmula, né, que converte pulso em minutos. Justo. E depois nós desenvolvemos a variância dela. Mas para fazer isso, você tinha que fazer alguns testes de Monte. Por exemplo, você tinha que ver vamos supor, se as pessoas... Porque na época, a briga entre aspas que havia, né, diziam que quem tarifava por pulsos levava vantagem do que quem tarifava por minutos. Isso foi para a justiça, porque a cada minuto havia uma cobrança, né, pelo tempo. E os pulsos eram pulsos a cada 4 minutos. Então, a gente deduzia nessa fórmula, nós mostramos que havia uma equivalência ao usar essa fórmula. E conseguiu implementar isso. E aí, para deduzir a variância, tudo, né, aí a gente usou o método de Monte Carlo para consolidar os resultados. Perfeito. E agora, dentro das pesquisas, professor, separei 3 aqui. A primeira pesquisa é relacionada ao diagnóstico tardio de câncer de colo de útero. Este projeto propõe o uso de técnicas regressivas qualitativas, simulação baseada em agentes de aprendizado com reforço para anteceder possíveis ocorrências. Era sobre o que essa pesquisa? Não, é o seguinte, o nosso objetivo, né, era a detecção
precoce do câncer de colo de útero, tá? Então, nós utilizamos simulação baseada em agentes, tá? Então, a gente usou simulação baseada em agentes porque a gente tem uma quantidade muito grande de dados, que realmente eu acho que é a coisa mais difícil, porque tinha 9.000 casos, mas ao longo de, não sei se 10, quantos anos, né? E ao utilizar essa base de dados, a gente queria ter um modelo que pudesse realmente mostrar, né, que como que você pode até mesmo introduzir políticas públicas, né, ou pelo menos mostrar que é possível introduzir, né, para que as pessoas, vamos dizer, façam mais esse diagnóstico precoce. Porque o problema é que se você fizer esse diagnóstico precoce, o câncer, ele tem, boa parte das vezes, tem cura, né? Mas muitas vezes as pessoas, principalmente as pessoas de nível econômico mais baixo, né, tem muita dificuldade, inclusive a questão do tempo e tudo. Então a gente primeiro nós fizemos um modelo regressivo com os dados que a gente tinha. E esse modelo regressivo nós tentamos fazer um modelo de simulação baseado em agentes para que tivesse resultados similares. Então a gente considerou que já que os resultados são similares, o sistema está funcionando direito, pelo menos está validado. E a partir daí, a gente começou, então, a desenvolver esse modelo de agentes para tentar ver se a gente conseguia outras relações que não estavam tão visíveis. Perfeito. Então, esse que é o projeto. Eu achei bem multidisciplinar, falei assim, me chamou a atenção pela a devida necessidade que demandava o projeto, né, e aí a inovação dentro da atuação do professor também. Não, e inclusive, essa simulação baseada em agentes, o pessoal até chama de inteligência artificial distribuída, né? Tem algumas áreas que falam isso. Por quê? Porque hoje em dia, né, as ciências sociais, não, é lógico, são áreas de humanas, né? Mas hoje em dia, com a simulação baseada em agentes, você consegue alguns resultados que você já conhecia, você consegue torná-los assim bem mais evidentes e às vezes até você estabelece um prazo. Por exemplo, para reduzir o consumo de energia, você sempre sabia que a melhor forma é a conscientização e a educação, né? Uhum. Mas o tempo que isso poderia demorar para ocorrer, né? E o impacto que isso causaria, com modelos de agentes, é possível você conseguir alguns dados, é claro que com um certo grau de confiança, né? Mas de qualquer maneira, que reforçam essas teses e que mostram alguns cenários. Por exemplo, se você quiser ter uma boa conscientização, você tem que ter alguns meses ou às vezes anos, enfim, né? O modelo pode te indicar alguma coisa assim. Perfeito. E aí dentro isso aqui já isso foi em 2018, né? Esse último foi em 2020. Esse de 2018 é Estudos de Aplicações do IoT na Agricultura. O professor fez com sensores? Nós fizemos uma rede de sensores, mas aí a gente fez uma simulação por eventos discretos, né? Então, nessa simulação por eventos discretos, o objetivo nosso principal foi a gente avaliar os atrasos que uma rede que poderiam ser causados por uma rede, né? E eventuais gargalos que poderia haver, atrasos, até bloqueio de chamada. No fim, a ideia dessa rede foi a gente verificar basicamente a questão do atraso. Né? Justo. Porque, eventualmente, você poderia ter, vamos dizer assim, solicitações assim, mais urgentes. Né? Outra que me chamou a atenção também foi a de modelagem da recarga de drones, utilizando simulação baseada em agentes. Isso. Então, a gente estendeu essa questão de simulação baseada em agentes para essa outra pesquisa com drones, né? Porque a nossa ideia foi que os drones também poderiam ser agentes.
E o que linka com o primeiro TCC do professor, né, que foi relacionado com pilhas, não foi? Foi. E aí que Foi, você na está verdade, o trabalho de conclusão do curso de graduação. que você tá tentando Consumo fazer de baterias. o consumo de bateria. No fundo, Já tinha um pensamento ali em relação também a... provavelmente, inclusive quando eu conversei com o aluno, né, meu aluno de doutorado, acho que foi até, não sei se saiu normalmente o tema, né? Não sei, ele também devia ter alguma coisa. Justo. Essas foram algumas das pesquisas do professor, algum dos locais que ele trabalhou. É importante frisar isso, foi dentro do processo assim, de experiência que o professor adquiriu com o tempo, ele citou aqui agora com a gente, e foi curtinho esse bloco, a gente fecha esse bloco, e a gente vai para o nosso terceiro bloco, para nossas finalizações, que se chama Redes Quânticas e Visão Futura, né? A definição de redes quânticas são sistemas de comunicações que utilizam os princípios da mecânica da informação quântica. Essas redes processam dados mais rapidamente que o sistema clássico, né? A visão futura das redes quânticas é criar sistemas de comunicações globais altamente seguros e eficientes, capazes de transformar vários setores, mas há desafios técnicos a serem superados para a implementação de larga escala disso, né? Ela está caminhando, está engatinhando ainda essas redes, né? Qual o futuro da comunicação em relação a isso, professor? Você acha que as redes quânticas são as próximas comunicações? Na verdade, não sei se... Mas já existem, né? Algumas redes, né? Estão sendo testadas, né? Agora, eu acho que é alguma coisa que veio realmente para ficar, mas lembra que você estava falando, a gente estava conversando sobre a questão de ser analógico ou ser digital, né? Sim. Hoje, tudo que está no computador é armazenado em termos de zeros e uns. Né? Uhum. No computador quântico, você vai ter 0, 1, e vai ter um estado que você vai ter uma probabilidade de que ele seja 0 ou de que ele seja 1. Nossa. Então, na verdade, o qubit, né? Então, na verdade, o que vai acontecer é que, de uma certa maneira, a gente vai estar misturando um pouco o que nós chamamos hoje de digital com o que nós chamávamos, como sendo o sistema anterior, analógico, né? Porque o qubit, como você tem essa probabilidade de estar entre 0 e 1, ele é muito mais próximo do analógico do que do digital. Meio que nesse sentido, né? A gente está trazendo a tecnologia anterior, então, porque no fundo, o nosso mundo real, ele é analógico, não é digital. Nós que o digitalizamos, né? Principalmente por causa das telecomunicações, né? Para ficar mais imune a ruído e tudo mais. Mas outro problema sério que nós vamos ter nas redes quânticas vai ser a questão da segurança. Com o processamento em muito larga escala, as senhas vão ser quebradas com muita facilidade. Então, as questões de segurança vão ser bastante críticas. Vai precisar de um pensamento além do pensamento já convencional, que a gente está engateando ainda com a rede quântica, né? Para poder prever esse tipo de ataque dentro da rede, né? E conseguir segurar mais. Quebrar essas senhas, enfim, né? Você vai ter a larga escala de processamento, né? Vai permitir você... E, professor, como fica os equipamentos? A economia também vai mudar totalmente, porque quando a gente tem uma tecnologia assim de tão alto potencial, muda totalmente o que a gente tem agora, né? Na realidade, o que a gente tem agora. Mas como eu estava falando para você, né? O sistema legado, a ideia é você aproveitar o sistema legado, né? Certo? Então, tem muito, no caso, por exemplo, do GSM, né? O 2.5 é o GPRS, né? Ele até hoje é usado, e muito bem usado, e fácil, e disponível, né? Para quase todo mundo. Então, mesmo entrando, essa introdução vai ser mais ou menos lenta, pode ser um pouco mais rápida, aí a gente não tem certeza disso, mas mesmo entrando a computação quântica, o sistema legado, por muito e muito tempo, ainda vai ser útil e vai estar presente. Justo. Eu fico imaginando para as crianças também, né? Porque a minha sobrinha tem 6 anos. E assim, dá o celular na mão dela,
ela pega ali uma quantidade de informação absurda. Eu acho que tem que ser tratado de uma forma cuidadosa, porque as crianças elas estão absorvendo as informações e ali está indo. E com a tecnologia de uma rede quântica, o que não viria para essa geração do futuro, sabe? Fico pensando, provisionando essas tendências do como seria essa geração. Se agora já tem problemas com crianças que têm excesso de informação e não conseguem lidar com esses equipamentos. Não só crianças, adultos também. Os adultos também. O excesso de informações e o tratamento das informações não, acho que não acompanhou, né? Não acompanha, e é devida atenção, tem que se dar a devida atenção a isso, né? A tecnologia ela vem para melhorar e ajudar, cabe a nós todos, né? Direcionar e aprender com as inovações para a sociedade, né? Conversando e difundindo cada vez mais a pesquisa e as atualidades, como a gente está fazendo aqui agora. Isso é importante. 2 perguntas de ouvintes para o professor que mandaram. O professor tem algum filme ou algum documentário que o professor goste muito? Eu tenho mais alguns filmes assim, ou documentários, talvez sobre Segunda Guerra, eu gosto, porque documentários históricos eu gosto bastante, porque a gente vê que as coisas se repetem. Justo. E a gente precisa estar ali para não deixar isso acontecer de novo, para assegurar. E você vê, às vezes, você tratam as coisas como se fossem coisas assim muitíssimo novas, né? Mas na verdade é uma repetição de coisas muito parecidas que aconteceram. E a gente está ali para tentar de alguma forma ajudar da melhor maneira possível, não esquecendo e não replicar os erros do passado. Uma música que o professor gosta? Na adolescência do professor, o professor escutava que tipo de música? Olha, na verdade, eu sempre li muito, né? Então, eu devorava muito, mas eu não ficava sem ler, né? Tanto é que eu comecei a ficar míope, né? Muito cedo, né? E eu lia muito gibi, né? História em quadrinho. O gibi que você gostava? Eu lia todos. Todos? O que aparecesse na frente, eu lia. Principalmente os de heróis, super-heróis, de Pato Donald, qualquer coisa assim. Justo. Isso é legal, professor. Então, engloba já na questão aqui. Era uma música ou algum tipo de na verdade, músicas eu gosto, em geral, né? Por exemplo, música popular brasileira, eu gosto muito. Mas não necessariamente um tipo ou outro, né? Mas, por exemplo, eu costumo ouvir, né? Muita música brasileira mesmo, né? Música popular brasileira, principalmente nos finais de semana, eu sempre coloco alguma coisa que tem uma música samba. Justo. Vinícius de Moraes, Gosto, nossa. Tom Jobim. Exato. Mas os clássicos, né? Até Caetano, né? Caetano e o Chico. Chico também. Gilberto. Professor, o senhor tem uma carreira incrível, muito diversificada, tem um legado impressionante sobre as suas realizações. Qual a visão do futuro para a tecnologia de telecomunicações do professor? Então, na verdade, o que a gente está vendo é uma convergência, né? Quando eu comecei a trabalhar na parte de consultoria do CPQD, a gente trabalhava, chamava-se gerência de redes fixas, né? E tinha um pessoal que era gerente de redes móveis. Depois começou redes fixas e redes móveis, passou a ser gerência de redes, tá? Porque havia uma confluência das duas coisas, né? Uma convergência, né? Então, parece que eu creio que existe uma tendência. Você vê, no caso dos computadores, os PCs, né? Você imagine se os PCs fossem assim, apenas corporativos, né? Fossem PCs que você não tivesse as padronizações, você teria, por exemplo, placa de vídeo seria de um fabricante só, USB seria um fabricante só, CPU de um fabricante só. Então, eu acho que existe uma tendência em você fazer um certo grau de padronização para poder fazer com que vários fabricantes
entre nesse mercado. Eu acho que essa tendência existe. Justo. Não deixar na mão, né? Isso é mais ou menos também o que acontece na questão do código livre. Às vezes você fala, olha, o código, por exemplo, você tem certas linguagens livres, né? Que você fala assim, mas o que que você compra, né? Tem uma qualidade, digamos assim, melhor, né? Mas, na verdade, se você não tivesse aqueles códigos livres que o imitam, né? Ou que são próximos a ele, você imagine quanto seria pagar para aquele, vamos dizer, que é de uma empresa, né? Então, eu acho que a tendência, eu creio nessa possibilidade da gente ter vamos dizer, uns códigos abertos e ter uma possibilidade de ter vários fabricantes. Perfeito. O professor gostaria de deixar alguma mensagem, compartilhar algo com os nossos ouvintes, se despedir deles, a gente vai finalizando. Não, eu só agradeço, né, o seu convite, né, e eu quero comentar a questão de que as pessoas, às vezes, pensam, né, que algo é muito distante para ser atingido, né, para ser conseguido, e não é assim. Eu acho que as pessoas, tendo um objetivo, né, e tendo motivação para isso, né, acho que elas chegam e conseguem, assim, eu quero agradecer. Dar vários passos. Justo. Eu quero agradecer, professor, e falar que o professor é uma inspiração. A minha mãe, ela conhece o professor, mesmo não que eu não falo diretamente, mas a minha mãe conhece, a minha família conhece o professor. Sempre falei do professor, os professores aqui da FIA, comento e sempre falo como é cada um dos professores. E ela fala assim que gosta muito disso, né? Esse foi mais um podcast nosso. Eu quero agradecer a você, ouvinte, que ficou até aqui nos ouvindo, nos prestigiou. Esperamos que tenha gostado e tenha agregado de alguma forma o conteúdo aqui apresentado. E não se esqueça de compartilhar, de colocar nas redes sociais, dar feedback. Fique atentos para mais histórias e até a próxima. Tchau, tchau.